Hoje falaremos sobre como você pode organizar aí as informações no seu negócio ou as suas finanças, separando o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. O que é seu, pessoinha, e o que é da sua empresa. Sim. Então é perigoso, galera. Então, ter clareza do gasto é a coisa mais importante na separação das finanças. Abrir um CNPJ coloca em risco na pessoa física todo o seu patrimônio. Teoricamente, você deveria gastar mais tempo pensando se você quer abrir uma empresa ou não. O que fez você mudar essa chavinha assim? Olha, de fato faz sentido. Só briga me fez mudar. E aí eu entendi depois de muito tempo, porque eu fiquei inconformado durante muito tempo. Você não tem um primeiro emprego se toda a renda que você tem é desse primeiro negócio. Então, muito provavelmente você vai meter a mão no caixa da empresa para pagar suas contas por questão de necessidade. Gente, por mais que você desenhe um plano, é bom estar preparado para as adversidades, assim, se esse plano não der certo, né? Então, se o investidor está olhando para isso e o objetivo de todo negócio é ganhar dinheiro, você, enquanto empreendedor, tem que olhar para isso. Você não tem que esperar ter um investidor para se preocupar com isso. Então você não pode se afastar do financeiro mesmo tendo o financeiro terceirizado. Mas o mais importante é que você tenha consciência, você saiba para qual é o destino, tenha claro no seu fluxo de caixa por que aquele dinheiro foi gasto ou como aquele dinheiro entrou para o meu negócio. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende ou se você trabalha no negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é do seu interesse e hoje, mais do que nunca, né? Episódio de número 49, mais uma vez ao lado da minha gloriosa e brilhante, sem esquecer todos os adjetivos, Michele Silva. Olá, Flávio. Tudo bem, Michele? Olá. Tô bem. Olá, pessoa de casa, de qualquer lugar que esteja nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou a Michele Silva, faço parte do time do Granatum, sou a gerente de comunidade, sou responsável por facilitar e mediar os grupos que giram em torno da nossa querida marca, principalmente os nossos clientes. Estou muito empolgada. Quem diria, já estamos no número 49. 49. É muita coisa. O próximo é bodas de ouro já. Muita coisa, hein, gente? Então, Floss, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Bom, hoje falaremos sobre como você pode organizar aí as informações no seu negócio ou as suas finanças, separando o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. O que é seu, pessoinha, e o que é da sua empresa. O que é do seu negócio e o que é do dono do negócio, né? Certo, Michele? Certíssimo. Muito bem. Gostaria de agradecer demais ao Granatum Financeiro, o melhor software financeiro da galáxia. Se você ainda não testou, testa lá, www.granatum.com.br e conheça todas as maravilhosidades, todas as ferramentas que existem lá para você usar de um jeito muito fácil e intuitivo. Então você vai ter o controle do seu fluxo de caixa, o fluxo de caixa do seu negócio, você vai conseguir ter relatórios prontos, já formatados, vai conseguir cobrar os seus clientes de um jeito automático, sem aquela história de emite boleto no banco, envia cobrança por e-mail, vê se pagou, faz a baixa, nada disso. Tudo isso acontece de forma automática. Emissão de nota fiscal com um clique apenas. Você consegue importar seu extrato bancário, fazer conciliação, conectar suas contas bancárias no Granatum para fazer tudo de um jeito muito mais simples. Não é à toa que ele é o melhor software da galáxia. Com pessoas incríveis nos bastidores. Queria só falar uma coisa importante sobre o Granatum. Interessante, um botão novo. A gente tem um botão de tutorial dentro do Granatum. E conforme você vai navegando pelas abas e você clica nesse botão, ele aparece vídeos específicos daquela funcionalidade para te ajudar, para te auxiliar ainda mais nesse processo. Você pode aprender sozinho se quiser. Eu sou antissocial, não quero falar com o atendimento maravilhoso do Granatum. Então você pode ir lá no tutorial e estudar o seu tempo também sobre a ferramenta, né? Se você quiser, ativa também o nosso atendimento, que pode te ajudar além de tirar suas dúvidas com a ferramenta, pode te ajudar também com o seu negócio. Então, na história aqui do Granatum, a gente já atendeu dezenas de milhares de empresas. Então, a gente tem um conhecimento sobre vários modelos de negócio, sobre vários tipos diferentes de problemas que você pode enfrentar aí. Então, compartilha com a gente que a gente te ajuda também. Beleza?
E agradecer demais também os nossos parceiros da 7F aqui, que estão por trás das câmeras e do áudio, captando nossas maravilhosas faces e também a nossa voz. Então, se você tem evento, precisa de foto, vídeo, se você tem a sua fazenda de 10 mil hectares com seus, coelhos, fazenda de coelho, pronto. Quer tirar uma imagem aérea lá com drone e tudo mais, temos os pilotos de drone lá. Se você tem festa de debutante, casamento, aciona os caras, porque os caras são demais. Não é, Michele? Aprovo. Eles são bem maravilhosos, gente. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar com o assunto de hoje. Como a gente pode fazer esse assunto? Você aí com certeza sente a dor, né? Principalmente no começo do negócio você sente muita dor, e muitos negócios que já são grandes, já estão consolidados, têm vários anos, sofrem com a confusão da mistura do dinheiro da pessoa física, dono do negócio, e das finanças da pessoa. E é curioso, né? Por que isso acontece? Porque muitos negócios começam com a operação no mesmo lugar. Então, quando muitos negócios nascem, não existe uma conta bancária para o negócio. Principalmente agora, essa barreira caiu bastante, né? Então, a gente tem várias fintechs, vários bancos digitais, várias contas digitais aí que facilitaram demais o processo de abertura de conta para pessoa jurídica. Ainda assim, existem várias barreiras para você conseguir ter uma conta de pessoa jurídica, mas isso está muito mais facilitado. Só que muitas pessoas sofreram, né, com o problema de... o próprio Granatum, no começo, a gente já tinha a empresa operando, só que a gente operava debaixo do guarda-chuva da WebGo. E quando o CNPJ do Granatum foi criado, a gente já tinha mais de 5 anos de operação de Granatum, então já tinha faturamento, já estava tudo rolando ali. E a gente teve dificuldade de abrir contas bancárias. Você acredita nisso? Nossa! Porque o CNPJ era novo e as pessoas não se importavam muito com o que acontecia antes nos bancos. Então, isso colaborava para essa confusão. Então, eu falei assim, bom, eu vou continuar aqui operando na minha pessoa física. Mas a grande questão é que o problema não é esse, né? Não é o lugar que o dinheiro, para o qual o dinheiro vai. Ele pode até ir para a conta da pessoa física, ou as contas da pessoa física podem até ser pagas pela conta da empresa, desde que isso esteja organizado de forma clara. Por quê? Você vai ter que prestar conta para o governo. Então, todo o dinheiro que entra e sai de um negócio, o seu contador, a sua contabilidade precisa prestar conta para o governo. Então, você vai apurar imposto. Todo tipo de dinheiro que entra, ele vai ser tributado de uma maneira diferente. Então, vai ter impostos nesse dinheiro. E todo dinheiro que sai, a mesma coisa. Sim. Por exemplo, se você contrata a Amazon, o serviço de hospedagem lá fora, você paga imposto se pagar em dólar, por exemplo. Porque tem o imposto de importação sobre serviço. Se você gasta com uma doação, isso não vai ser tributado, isso pode ser até retornado para você. Então, todo tipo de gasto, todo tipo de ganho dentro de um negócio, ele se comporta de um jeito diferente do que na sua pessoa física. Então, na sua pessoa física, pouco importa se você... Pouco importa não, né? Se você gastou com saúde, você consegue até restituição no seu imposto de renda, né? Não é adequado você misturar, né, essas coisas, principalmente ter movimentações da pessoa física na conta da empresa, mas pode acontecer. E daí, tirando todos esses problemas legais, né, que muito provavelmente se você faz, o seu contador, a sua contabilidade vai puxar a sua orelha para isso, eu quero hoje usar a abordagem diferente para que você entenda como você pode operar desse jeito confuso na prática, ali com o dinheiro sendo misturado, saindo. Às vezes eu pago a conta da empresa na minha pessoa física e às vezes eu pago a minha conta da pessoa física na pessoa jurídica. Mas o mais importante é que você tenha consciência, você saiba para qual é o destino, tenha claro no seu fluxo de caixa por que aquele dinheiro foi gasto ou como aquele dinheiro entrou para o meu negócio. E isso passa fundamentalmente por organização. Lembra dos nossos pilares ali, né? Organização, análise e planejamento. O pilar da organização é o pilar mais importante de todos. Para tudo que você quiser na vida.
Você primeiro organiza para entender o que é que está acontecendo ali naquele contexto. Nas finanças é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de organização, o que a gente está falando? A gente está falando de classificar as movimentações que você tem. Então, existe uma confusão muito grande. O responsável pelo financeiro paga aí a conta do meu condomínio e depois desconta do meu Prolabore. Isso pode acontecer, isso acontece muito. Não sei, você que nos ouve e nos assiste aí, se trabalha numa empresa que acontece isso, como você faz para organizar isso, né? Basicamente, você coloca uma classificação. O que você deveria fazer? Colocar uma classificação como Prolabore, porque aquilo é um adiantamento do Prolabore do dono do negócio. Então, paguei o condomínio, saiu em forma de pagar boleto, mas foi destinado para a remuneração do sócio. Então, ter clareza do gasto é a coisa mais importante na separação das finanças, mais do que separar o dinheiro. Claro, a boa prática é essa que se você está ouvindo porque se interessa por esse assunto, muito provavelmente você já deve ter buscado outros conteúdos, até mesmo dentro do blog do Granatum, outros vídeos do Granatum aqui, e a gente fala sobre isso, né? O ideal é você ter 2 contas, tudo separado direitinho, ter o dia certo para receber o Prolabore. Então, quando a gente fala de finanças pessoais e finanças da empresa, a gente está falando de Prolabore. Finanças pessoais, quando que as finanças pessoais se misturam? As finanças dos sócios, né? Se misturam com as finanças da empresa. Ah, Flávio, mas eu tenho uma empresa pequena, sou eu que opero tudo aqui, estou sozinho. Mesmo assim, você tem que definir o seu Prolabore, porque essa primeira definição é o primeiro passo para você separar as finanças pessoais das finanças do negócio, certo? Então, quando você define um Prolabore, você está instituindo que você vai pagar um salário para você, para o sócio. Então, quando você institui o que vai pagar o salário, o que você está instituindo? Uma data de pagamento, um valor de pagamento, certo? Beleza. Ah, mas eu não consigo receber tudo de uma vez, porque os pagamentos acontecem ao longo do mês. Bom, isso pode ser um problema, pode ser sintoma de várias outras coisas, né? Como a falta de capital de giro, mas esse é um problema que pode acontecer aí, que você pode resolver fazendo pequenas retiradas. Então, existem vários negócios onde os sócios recebem semanalmente para não impactar no capital de giro, né, no caixa do negócio. Isso pode acontecer, mas tem que ser muito bem controlado. E eu quero falar bastante sobre classificação nesse episódio aqui. Classificação é o que a gente chama de categoria no Granatum. Então, quando você vai registrar as informações lá no Granatum, você vai vai colocar a data que aconteceu a movimentação, vai selecionar qual conta essa movimentação aconteceu, uma descrição e categoria. Valor, né? E categoria. Essa categoria aí é o que dita tudo. Quando você olhar para os relatórios ou ainda, digamos que eu comece a fazer pagamentos seguidos para os sócios aqui, de contas do sócio. Paguei o condomínio, paguei a conta de água da casa do sócio, paguei a escola das crianças e eu tinha definido que o meu Prolabore era R$1.000. E todas essas contas aí, elas somaram R$2.000, certo? O que aconteceu nesse caso? Alguém perdeu R$1.000? Não. Ou o sócio contraiu uma dívida com a empresa de R$1.000, ou o Prolabore do sócio é R$2.000. Então, além de definir um Prolabore, o aspecto mais importante de tudo é que essa confusão ela acontece porque muitas vezes a pessoa física, o sócio, que mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, não tem nem clareza de quanto ele precisa por mês para sobreviver. Vários negócios nascem ou acontecem com pouco caixa inicial. Então, eu não tenho um investimento inicial. Bom, vamos na raça aí, vamos começar e eu não vou receber nada no começo. Bom, você não vai receber nada no começo, mas existem necessidades, né? O sócio tem a necessidade ali, o fundador da empresa, o criador da empresa tem as necessidades, tem que pagar as contas mensais. E se eu me comprometo a não receber nada, mas eu tenho a necessidade de receber algo, porque todo mundo tem que pagar a conta, tem que manter
ali as contas em dia, se você tem essa necessidade e não tem um fundo de emergência, então daí o planejamento pessoal também entra nesse lugar, né? Se você não tem um fundo de emergência para se manter enquanto pessoa física, muito provavelmente essa confusão vai acontecer. É inevitável. Por quê? Qual é o lugar que tem um dinheiro entrando ali que eu posso me beneficiar? Provavelmente é a empresa, né? Então, quando a gente fala de finanças pessoais e finanças do negócio, a gente precisa ter clareza sobre o planejamento dessas duas pessoas aí, a pessoa física e a pessoa jurídica. A sua pessoa física se comprometeu em não receber prolabore, ou dinheiro, ou salário ali durante 1 ano de empresa. Você tem recursos, a pessoa física, você tem um fundo de segurança, um fundo de emergência, você guardou dinheiro para abrir a sua empresa? Essa é a primeira pergunta. Se você não tem esse fundo, e se você não tem outra fonte de renda, né? Porque vários negócios é o segundo negócio, né? O segundo emprego do empreendedor. Se você não tem um primeiro emprego, se toda a renda que você tem é desse primeiro negócio, então, muito provavelmente, você vai meter a mão no caixa da empresa para pagar suas contas por questão de necessidade. Isso é natural, né? Do ser humano. Você vai ser tentado a fazer isso. E até as empresas que eu quebrei tem a ver com isso. Tem a ver com o planejamento para abrir foi 0, nenhum. Foi só, eu sei fazer o trabalho, então eu vou fazer o trabalho e receber por esse trabalho eu tenho um negócio, né? Mas eu não tinha um planejamento, não sabia que eu tinha que pagar as pessoas, e aí eu tinha que pagar as minhas contas, e eu priorizava as minhas contas. Os negócios que vieram a dar certo depois é porque eu tinha outros sócios que cuidavam disso e me ensinaram a ser extremamente rigorosos com essa separação. Então é assim, eu me comprometi a receber um salário simbólico no começo da WebGo aqui, só que a minha necessidade era maior para pagar as contas, né? Muito provavelmente, e a gente teve um fluxo bem legal de dinheiro desde o começo da empresa aqui, graças ao bom Alá, Deus, sei lá, qualquer divindade aí, eu provavelmente teria metido a mão no caixa da empresa se eu não tivesse sócios que fossem tão rigorosos com relação a isso, do tipo, não, nós nos comprometemos a receber esse salário simbólico, então é assim que vai ser. Pô, mas eu tô passando aqui, eu vou ter que me endividar. A pessoa física não tem nada a ver com a pessoa jurídica nas escolhas que a pessoa física faz para a vida da pessoa, né? O negócio não pode sofrer com as más escolhas da pessoa física, do sócio, certo? Certo. E aí, eu queria falar até uma coisa antes, mas depois eu falo. Quando você teve uma dúvida, quando você se deparou com esses sócios que tinham esse outro comportamento, qual foi a sua reação no começo, assim? Você ficou bravo? Muito. Você achou assim, meu Deus, vocês estão querendo me prejudicar? Qual foi o seu... O que fez você mudar essa chavinha, assim? Olha, de fato faz sentido. Briga. Só briga me fez mudar. E aí eu entendi depois de muito tempo, porque eu fiquei inconformado durante muito tempo, né? Eu não entendia, eu falava assim, meu, não é possível. Porque a mentalidade, né, de quem empreende e até mesmo de quem trabalha no negócio é de que o chefe é o cara que ganha mais, né? Na prática tem que ser, porque eu assumo muito mais risco. Então todo o meu patrimônio pessoal ele está em risco quando eu abro um negócio. Essa é outra coisa que eu quero falar muito com você aí, ó. Abrir um CNPJ coloca em risco na pessoa física todo o seu patrimônio. Porque se você contrair dívida na pessoa jurídica, sua empresa fica inadimplente, não paga fornecedor, e o seu fornecedor entra com uma ação contra a sua empresa, os seus bens pessoais, seu carro, sua casa, sua conta bancária, vai ser executada para pagar Sim. a dívida com os seus fornecedores, com os seus credores aí. Pode ir pra leilão. Eu sei de um caso que foi pra leilão. Você sabe de um caso? Mas eu não vou contar fofoca aqui. Mas eu sei. Inclusive, olha que babado. Olha, gente, meu Deus. Fico mal tempão quieta quando eu começo a falar pra falar a vida dos outros. Que maravilha. De uma pessoa que ela tinha... Não é parente, conhecido.
Tá, já vou deixar aqui. Família, não é sobre vocês. Viu na internet. Viu na internet, aleatoriamente. Que tinha uma transportadora. E aí, primeiro, começou a abrir vários CNPJs no nome da esposa, do filho, várias coisas assim. Até, às vezes, até emancipa o filho pra poder abrir CNPJ no nome do filho. Meu Deus. E aí, mandou uma pessoa embora, tipo, por justa causa, eu não lembro o motivo, mas depois, essa pessoa que foi mandada embora foi quem comprou a casa, porque a casa foi a leilão. E a casa vai a leilão com tudo que tem dentro, às vezes. Sim. É uma coisa, assim, surreal. E aí, essa pessoa teve que se mudar e ir pra um apartamento super pequeno, depois de ter abrido, sei lá, 5 CNPJs, por conta dessa questão da pessoa jurídica. Sim. Então é perigoso, galera? Sim, é perigoso. É perigoso? E uma coisa que eu até hoje, eu não entendo... Entendo, mas não entendo, né? A gente comemora o tempo de abertura de uma empresa. Nossa, nós conseguimos agora abrir uma empresa em um dia. Cara, é legal, mas eu acho que você não tá entendendo que não é essa a questão, né? Abrir uma empresa em um dia e começar a operar é comprometer você na pessoa jurídica de qualquer jeito. Você não tá fazendo uma coisa muito grandiosa. É uma baita de uma responsabilidade, né? Você abrir um CNPJ. Então, teoricamente, você deveria gastar mais tempo pensando se você quer abrir uma empresa ou não, por conta de todos esses riscos que você tem. Pensando e se preparando. E se preparando. Mas o que eu quero dizer fugir totalmente aqui do assunto, né? Mas é sobre o risco, que quero deixar claro que, teoricamente, o sócio, né, abre uma empresa para ter lucro. Então, a lógica do capitalismo aí porque eu, na largada, já estou assumindo mais risco também. Então, é justo que eu receba por esse risco que eu estou assumindo. Eu estou colocando meu patrimônio em risco. Então, essa frase é importante. Quando você abre um CNPJ, você está colocando o seu patrimônio em risco na crença de que aquele CNPJ vai dar certo. Se ele der errado, deu ruim. Mas, enfim. Então, eu estava falando sobre planejamento, né? Você precisa planejar a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica. E aí, você perguntou se eu fiquei bravo, né? Quando essa compreensão só veio depois por conta desses entendimentos. De, realmente, a gente precisa preservar, principalmente nós, éramos 5 sócios no começo. Então, os meus outros sócios que tinham essa visão mais controladora, mais correta com relação à empresa, eles estavam blindando o patrimônio deles também. Porque se você vai contrair dívida na pessoa física, na sua pessoa física, é um problema seu. Mas não tem nada, a empresa não tem nada a ver com isso. E a empresa tem as contas para pagar. Então, quando a gente fala de necessidade de capital de giro, se a sua empresa ela gira, ela não tem a quantidade de dinheiro necessária para girar, você corre o risco de contrair dívida. Se você corre o risco de contrair dívida, você corre o risco de colocar o seu patrimônio inteiro em risco. Certo? Então, eu entendi depois isso. Mas durante um tempão eu fiquei brabo. Falava, a gente E essa é a mentalidade de grande parte das pessoas que eu converso que estão começando ou que já têm um negócio consolidado, né? Do tipo assim, não, é um absurdo eu ganhar menos do que o cara que trabalha para mim, né? Eu ver ali aquele, meus funcionários tudo estão conquistando as coisas aqui e eu tô pegando empréstimo, contraindo dívida. Eu ficava, né? Durante um tempão eu fiquei bravo também. Mas quando a compreensão vem do tipo assim, pera, isso aqui é algo muito maior do que a minha pessoa física e esse esforço aqui, ele tem prazo, tem dia contado. A gente trabalhava para chegar no final desse primeiro ano que a gente se comprometeu a ganhar menos, mas no segundo ano, as coisas indo do jeito que elas estavam, como planejado, planejamento é uma coisa importante, a gente tinha o horizonte de quando, eu recebo um salário simbólico agora, mas no próximo ano eu vou conseguir receber um salário melhor. E aí que entra, a gente já falou, né, sobre até no episódio de necessidade de capital de giro, quando você abre o negócio ali, você tem que ter um plano de quando você vai começar a receber corretamente, né, pelo seu negócio, porque você pode se comprometer, assim como nós nos comprometemos a receber um salário simbólico, mas corre o risco de eu quebrar o braço e não conseguir produzir. E aí eu vou ter que contratar alguém. E aí...
Gente, por mais que você desenhe um plano, é bom estar preparado para as adversidades, assim, se esse plano não der certo, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas caem nesse grande canto, né? Que tudo vai dar muito certo. Não é que a gente queira ser pessimista, mas você tem que ser mais realista. E se não der certo? E se tudo isso que eu tô planejando, tô imaginando, esse lucro absurdo não acontecer? Você precisa também pensar nessas possibilidades. Uma coisa que eu queria trazer que você falou bastante sobre clareza, né? Tipo, que se as pessoas normalmente misturam, mas elas precisam ter clareza, não só pra elas, mas pra quem tá dentro do negócio. Às vezes no atendimento a gente pegava muito pessoas assim, e essa despesa aqui é do meu chefe, mas eu não sei por quê. Então, assim, às vezes não tá claro pra você, não tá claro pra quem tá ali na operação no dia a dia. Então, assim, se isso acontece, que seja claro para ambos os lados, assim, por que eu tô lançando, por que essa despesa tá entrando, por quanto tempo, pra essa pessoa que tá ali também não ficar no escuro e saiba, por um tempo X, um tempo Y, que tudo isso seja ali bem esclarecido. Sim. Você precisa ter clareza, você precisa saber, porque se você deixar maquiado, escondido, o problema é pro seu negócio. Uma coisa que eu aprendi também ao longo de todo esse tempo, e tem a ver com o episódio do Mackenzie também, o que os investidores olham. E aí parece longe essa visão, né? Mas vem comigo. O que os investidores olham antes de investir num negócio? Por isso que eu fiz a pergunta pro Mackenzie. Se você ainda não assistiu o episódio do Mackenzie, volta lá, porque eu fiz essa pergunta e ele respondeu o que ele, enquanto avaliador ele tá no meio entre o empreendedor e os investidores. O papel dele é avaliar se aquele negócio tem um potencial de crescimento, do Mackenzie. Então, o que ele olha? Ele olha, primeiro, o potencial que aquele negócio tem. Segundo, o quão organizado aquele negócio é. Se um investidor, né, olha para esses aspectos, significa que ele é importante, porque o investidor, qual é o objetivo do investidor? Ganhar dinheiro também, né? Ganhar dinheiro. Então, se o investidor está olhando para isso e o objetivo de todo o negócio é ganhar dinheiro, você, enquanto empreendedor, tem que olhar para isso. Você não tem que esperar ter um investidor para se preocupar com isso. Você tem que se preocupar agora, começar a olhar para isso agora. Então, o que o investidor olha? Se você está organizado financeiramente. Falei isso para o Mac, ele disse, né? Bom, eu olho taxa de crescimento, eu olho o potencial do negócio, aspectos que são lógicos e outros não. Os que são lógicos é isso. É fluxo de caixa, como que está dividido. Você não recebe salário? Essa pergunta ela é recorrente. Mas e aí, como é que você se mantém? Até quando você não vai receber salário? Se eu quiser colocar um outro profissional nessa sua posição, quanto vai custar? Porque você pode ser o CEO do negócio, você pode ser o operador de marketing, um profissional de atendimento sendo sócio do negócio. Sim. Então, você tem que considerar o seu salário como sendo esse profissional do negócio. Então, a confusão toda acontece porque, e eu já falei isso em outros episódios também, né? Quando eu me comprometo, falo assim, não vou receber não. Quando der, eu recebo. No primeiro instante que existe uma primeira grande venda, uma primeira grande entrada de dinheiro, eu me sinto no direito, mesmo sem estar mesmo estando totalmente descontrolado, eu me sinto no direito de meter a mão naquele dinheiro lá, porque eu já não recebi nada até agora, então agora eu me sinto no direito de meter a mão no negócio, no caixa do negócio. E isso é o princípio do fim. É onde as coisas começam a degringolar, é onde o descontrole acontece. E se você não tem tudo na ponta, né, quando eu falo, o empreendedor, ele tem que se comprometer com, eu vou receber um salário simbólico. Mas a empresa também tem que entender e tá lá no fluxo de caixa previsto quanto que é o salário. Então, vou contratar o Ivan. Mas, não, vou abrir uma empresa com o Ivan. E aí eu vou falar assim, Ivan, você vai ganhar R$100 durante um ano. Só que qual é o seu salário? Não, meu salário, se eu tivesse que contratar um Ivan para o nosso negócio, o meu negócio e o negócio do Ivan aqui, a gente ia ter que pagar 5 mil para o Ivan. Então, é importante você ter uma previsão no seu fluxo de caixa desses 5 mil. Por quê? O Ivan pode quebrar a mão e eu preciso dele para tirar foto para mim aqui ou para filmar.
Se ele quebrou a mão, eu vou ter que gastar 5 mil. Esses 5 mil, ele sai da onde? Certo? Sai do caixa da empresa. Então, uma coisa é ele se comprometer em receber R$500, não dá o direito dele de, depois de 3 meses, a gente vender um grande projeto de R$100 mil. E agora o Ivan vai querer esse dinheiro. Agora eu quero 50... Ó, eu me comprometi a ganhar 500 ali, mas eu quero, agora desses 100 mil aqui, eu quero 30 mil. Porque eu tenho direito. Beleza, vamos apurar isso no final do ano e ver quanto que tem de dividendos. O que são os dividendos, Michele? Prova ao vivo para Michele. Dividendos. Nossa, ele é sempre assim, gente. Dividendos. Tô falando aqui de todos os tipos possíveis de receber dinheiro. A pessoa física. Nossa, pior que... Flávio, tá muito cedo pra você já começar a fazer esse tipo de pergunta, hein? Tá, então... O dividendo... Calma. Se você errar, errou. Tá bom. Depois que você faz lá a apuração do que entrou, do que sobra, uma parte você pode escolher pra reinvestir na sua empresa. Muito bem. E os dividendos é o que vai distribuir entre os sócios. Muito bem. Gente, tá Sacou? vendo? Então, olha... É muita coisa pra guardar aqui, hein? Então, olha uma coisa interessante, né? A gente fala muito sobre DRE. E a DRE é a demonstração do resultado do exercício. Resultado do exercício, né? Exercício. Fitness. Então, a empresa malhou um ano inteiro. Chega no final do ano e muscles. Tem músculo. Então, tem um músculo que ajuda a suportar seu corpo. Então, vamos dizer que isso daí é o reinvestimento do negócio. Então, os músculos são separados entre reinvestimento. Então, você vai pegar uma parte do resultado que você teve para reinvestir no seu negócio. Onde? E aí você define na sua estratégia. Pode ser para fazer novas contratações, para começar a anunciar no Google AdWords, para desenvolver um novo produto, para aumentar o estoque, para aumentar a cartela de produto. O time vai da sua estratégia. Reinvestimento. Outra parte, e aqui a gente tem essa prática, e vários segmentos também obrigam que isso seja feito, é o PLR. Ou seja, toda a riqueza que foi gerada pela empresa, toda a riqueza que foi gerada pela empresa, parte dela é distribuída entre todas as pessoas. Participação nos lucros e resultados. Eu ia falar isso, mas eu esqueci. PLR. Então, reinvestimento, PLR e dividendos. Então, o reinvestimento pode ser um percentual. Digamos que a minha empresa teve um resultado positivo de R$1.000 no final do ano. Então, eu vou pegar e vou reinvestir, porque eu quero fazer, eu estou num momento de super crescimento, vou reinvestir 50% dos 1.000. Que então eu vou colocar de volta para dentro do meu negócio. R$100, 10%, eu vou dividir entre os funcionários. Então, eu vou dividir 100 aqui para Michele e para o Ivan. E os dividendos, os outros 40%. 50% de reinvestimento, 10% de PLR e 50% de dividendos. Então, metade, que então vai dividir entre eu e o Ivan, que somos sócios desse trem aqui. Certo? Então, percebe? Esse 50% aqui, que é o resultado no final, tem a ver com as finanças pessoais. Vai direto para o sócio. Então, essa é uma outra forma de remunerar o sócio, que não é o prolabore. O prolabore é o salário do sócio. Então, quando eu me comprometo a receber um salário simbólico, eu tenho que respeitar esse salário simbólico. É 1 ano que a gente combinou? Então, 1 ano que eu vou receber R$500. Pô, mas a gente vendeu 100 mil. Calma, amigão. Calma, porque a gente vendeu 100 mil em julho. Mas tem agosto, setembro, outubro para manter. E se a gente não vender nada? E se eu, como sócio, quiser um dividendo todo mês? Pode também. Você pode fazer isso. É previsto em lei, inclusive, antecipação de dividendos. Certo? Essa é uma forma... Olha só, pessoas que fiscalizam. Não estou recomendando nada, mas já ouvi dizer que uma forma, né, de... Porque o que acontece? Quando você recebe todo o seu dinheiro como prolabore declarado, então se você recebe um salário lá como CEO, como o prolabore declarado, você vai pagar imposto sobre esse prolabore, mais um outro imposto, uma cota patronal. Então você vai pagar
como sócio, você vai pagar um imposto que você já paga sobre a nota, mais o imposto da folha, mais um percentual em cima do pagamento do PLR. Então, você vai ser tritributado, muito tributado. Uma prática que muitas pessoas fazem é de receber parte do salário com uma antecipação de dividendos. Isso é previsto em lei e é uma forma de não ser tritributado aí no recebimento. Então, mas uma coisa que precisa também tomar cuidado com essa antecipação é que hoje pode ser um mês de glória. Exato. Eu vou lá, antecipo, mas os meses seguintes podem ser não tão bons. E aí, o que acontece? Quem vai pagar o pato? Quem? Quem vai pagar o pato? Pois é. Pode ser a sua empresa. A empresa nunca paga o pato, assim, né? Quem vai pagar o pato vai ser sempre o sócio. Então, assim, a irresponsabilidade na gestão financeira vai recair na pessoa física do sócio, que é o responsável pela irresponsabilidade. Por isso que eu falo, né? Muitas pessoas, o Mac falou isso, e a gente sabe porque diariamente a gente vive isso aqui. Muitas pessoas torcem o nariz ou terceirizam bem à distância. Nós temos o serviço de BPO aqui, do Granatum. O que é o BPO, né? É a terceirização do financeiro. Então, a gente tem a equipe de especialista aqui, excelente. Então, você vai ter os melhores profissionais, mas a gente precisa que o empreendedor, que quem está à frente da gestão, se comprometa a olhar os resultados, olhar os relatórios e cobrar da gente também respostas, perguntar coisas para nós. Então, você não pode se afastar do financeiro mesmo tendo o financeiro terceirizado. Por quê? Porque a responsabilidade, invariavelmente, ou seja, sempre vai recair sobre a pessoa física. Então, é importante que você tenha um planejamento pessoal e que você tenha um planejamento da empresa. Me comprometi a receber 500 por mês. Só que eu preciso de 1.500 por mês. Está faltando 1.000. Daí, se você não tiver um fundo que garanta 12 meses, 12 mil reais ali guardados para se manter durante 12 meses, você vai precisar buscar uma outra fonte de receita, um trabalho B. Enfim, vai ter que gerar essa renda complementar para a sua pessoa física. E a organização começa daí. E para a pessoa jurídica, a mesma coisa. Quais são os planos do negócio? Quanto custa? Qual é a necessidade de capital de giro que eu tenho? E se comprometer na empresa também. Então, quando eu falo de organização, eu estou falando e aí eu estou falando sobre o dinheiro pode estar misturado na mesma conta, e isso acontece em vários casos. Mas você precisa ter muita clareza do que é destinado à pessoa sócio e o que é destinado à empresa. Você não tem esse direito. Ivan não pode meter a mão no caixa do nosso negócio novo aqui, porque vendemos um evento aqui de 100 mil reais. Você vai trabalhar para receber os seus 500 e se tudo der certo, no final do ano você vai ter uma fatia. Então, você fez uma pergunta que ela é muito importante, porque leva a gente à beira da irresponsabilidade. Você pode, legalmente é previsto você antecipar os dividendos, mas você precisa ter muita consciência do que você está fazendo, porque isso pode levar a uma desorganização absurda. Uma desorganização financeira absurda. Não à toa, a DRE fala de exercício. O exercício contábil são 12 meses. Então, o ciclo que você tem que se basear para apurar lucro e retirar são 12 meses. Certo, Michele? Que mais? Eu tava pensando aqui em situações que eu já presenciei, mas concordo, Flávio. Se você fosse começar um negócio agora, você teria mais consciência de como começar? Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas eu acho também, como você falou assim, na vida pessoal, que eu acho que a gente é muito da base, né? A gente não é educado a lidar com dinheiro na nossa vida, de modo geral. E aí eu tava até lendo esses dias no The News que a boa parte das pessoas querem empreender porque acham que é um dinheiro, talvez eu vou ser dono do meu próprio nariz, eu vou ter mais retorno financeiro. E isso, claro, pode acontecer. Muitas pessoas têm sorte, mas muitas coisas também podem dar errado nessa montanha russa, né? Nessa grande roleta da vida.
Porque eu acho também é isso. A gente, na nossa vida pessoal, não tem esse controle. Você vai lá, recebe o seu salário, às vezes começa a dever cartão e aí vira uma grande bola de neve. Então, às vezes, na nossa vida pessoal, existe essa confusão. Imagina numa empresa, como é que eu vou mudar isso dentro de um negócio, assim? E aí eu acho que quando você acaba tomando essas decisões erradas pro seu negócio, por exemplo, eu já vi um caso, não conheço essa pessoa, tá? É um caso hipotético. Super hipotético. Que às vezes, assim, tem um negócio, consegui deixar lá uma reserva de emergência pro meu negócio, até o Mac falou sobre isso, dessa importância, né? Tipo, 3, 6, 12 meses e tal. Mas aí o grande sonho é que eu tivesse uma festa de casamento. Nossa, é o meu grande sonho, eu só vou casar uma vez na minha vida. Qual é o problema de eu ir lá e tirar esse dinheiro e bancar a festa? Problema algum, eu vou recuperar esse dinheiro depois. Tudo bem? E aí, depois, qual é a minha decisão? Tenho 2 carros quitados. Mas é só um carro... Vou jogar um carro aqui qualquer, hein, galera? Um HB20. Mas o meu sonho era ter um Audi. Entrou um grande valor na minha conta. Por que eu não posso ter um Audi? Por que eu não posso me presentear? Eu trabalho tanto. Eu mereço. Eu mereço isso. E a gente fala isso na minha vida pessoal é com roupa, tá? Essa frase. E aí eu vou lá e compro um Audi, entro em uma dívida, mas de repente o mercado onde eu trabalho, que pode ser um mercado... Vou jogar um mercado aqui também hipotético. Vendo carros. Começa a cair. E aí o que acontece no meu negócio? Tipo, eu tenho uma concessionária e o meu negócio começa a cair. Da onde vai tirar esse dinheiro? O que eu vou fazer? Tipo, talvez eu vou ter que fechar. E aí essas decisões precipitadas, que às vezes você precisa pensar nas possibilidades, fazem com que o seu negócio depois comece a degringolar. Tipo, tá meio numa areia super movediça. Sim. Isso é muito, mas muito comum, gente. Muito. E aí, se você não consegue imaginar isso dentro do seu negócio, coloca isso pra sua vida. A gente vive fazendo isso várias vezes. Sim. Uma coisa que... você que nos ouve aqui, não é normal atrasar o salário. E eu vejo direto. Não, atrasou. 15 dias o pagamento do salário. Cara, se você é um empreendedor que atrasa o salário, e aí não julgando pela média, mas é irresponsável. Porque você precisa ter um fundo que garanta o pagamento do salário dos seus funcionários. Sim. Você, funcionário, não é normal receber atrasado. Então, sim, isso tem que entrar em debate. Mas o meu emprego vai ficar em risco, Floss, se eu discutir sobre isso. Mas espera, não é para você brigar, chegar lá e falar assim, não, é para atrasar meu salário. Não, falo, o que nós, enquanto negócio, estamos fazendo de errado para que o salário seja atrasado? Você comentou até de um caso de uma empresa que no meio da pandemia não podia aumentar o salário, mas fez ali um ajuste de datas de pagamento. Foi um debate que aconteceu dentro da empresa. Você pode e deve, porque é um direito seu, receber o seu salário na data, certo? Você tem que receber com multa, inclusive, se você não receber na data. Questionar a sua liderança ou o dono da empresa aí, ou até mesmo buscar um novo caminho num outro negócio. Sei que não está fácil, mas é sintoma do fim. Se os salários começam a serem atrasados recorrentemente, eu ouvi esses dias porque muita gente, esses dias, veio me falar que receber em atraso era normal. Então a pergunta tipo assim, aqui vocês recebem em dia? Como assim? Uma pessoa que chegou num novo negócio e perguntou assim, não, porque lá às vezes era dia 10, às vezes era dia 15, às vezes era dia 20... Tinha uma data e rola esse conformismo, né? Então, um alerta para você que é um empreendedor ou a empreendedora que tem um negócio e está atrasando salário, cara, você está desorganizado, né? Imagina a pessoa que é o funcionário. Gente, você tem cartão para pagar. Que rola um baita juros em cima. Aluguel, conta de luz e energia. Aí você vai falar o quê Vai falar para Enel? Então, Enel. Então, ainda não recebi. Mastercard, Visa... Não vou poder pagar, porque o meu chefe não me pagou. Olha que absurdo, gente. É absurdo. Então, assim, né? Quando fala, vou empreender porque eu vou ser dono do meu próprio nariz, tem várias responsabilidades aí que vêm antes de você, como se você não fosse dono do seu próprio nariz, sendo funcionário de alguém, né? Mas tem várias responsabilidades que você tem que assumir e levar à risca, como, por exemplo, pagar seus funcionários, pagar seus credores, pagar quem você deve antes de se remunerar. Então,
Se o Ivan se comprometeu a receber 500, não pode pegar 50 no meio do caminho, nem pra comprar Audi, nem pra comprar roupa, nem pra comprar nada. Sinto muito, Ivan. Tem que dar seus pulos. E, gente, a nossa intenção aqui também é trazer a realidade, né, Floss? Sim. Pra que você esteja preparado. Estar preparado é tudo na vida. Exato. Então, é essa a nossa intenção. Pra que você assista esse episódio e fale, olha, talvez eu faça isso, talvez eu esteja indo por esse caminho. Não é pra se sentir mal. Exatamente. Não é pra se sentir mal, é pra começar a se organizar, separar as coisas agora. Porque é legal, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a mistura. E esse é um tema recorrente. Por que será? Né? Porque isso acontece recorrente. E é a origem de muitos problemas dentro das empresas. É a origem. Começa a desorganização quando o mais primitivo ali não está acontecendo, que é entender que a pessoa física não é a pessoa jurídica. Certo, Michele? Certo. Eu acho que é isso. Gostou? Acho que a gente deixou aqui o nosso recado para as pessoas, para você que está nos assistindo e nos ouvindo. E você também que faz parte de um negócio, compartilha esse episódio. Pra quem sabe não chega até o seu... Manda, assim. Só... Ai, tô caminhando aqui esse podcast bem legal pra vocês ouvirem. Pra que vocês passem a refletir um pouco mais sobre isso. E comecem a ver com mais clareza. Porque depois da organização você vai conseguir analisar, vai conseguir planejar, enxergar e levar o seu negócio pra lugares muito mais altos, muito mais longe. Exato. A gente fala muito do Granatum e o Granatum é incrível e tudo mais. Só que a peça fundamental é a organização, né? É ter essa consciência de... entendi. Eu tenho que colocar aqui esta categoria que é Prolabore, que é o adiantamento. Eu paguei o boleto da escola dos filhos do dono, mas é adiantamento do Prolabore. Colocar a etiqueta certa em cada coisinha é o que vai dar o superpoder de qualquer ferramenta. Você organizar a informação, você pode pegar até as inteligências artificiais. Se você não tiver... para você conseguir ter uma análise dos dados, você precisa ter qualidade dos dados. Então, começar a entender, e aí desse ponto fundamental, que é o que é o Prolabore, o que são os dividendos, o que é o PLR, o que é custo, o que é despesa, é a chave para fazer o Granatum, por exemplo, funcionar lindamente. Eu sou apaixonado pelo Granatum porque ele permite que você entenda quais são as categorias que você tem no seu negócio, qual é a classificação, que jeito que o seu negócio se organiza, e você consegue adaptar o Granatum para o seu negócio. E aí você vai ver lá, esse mês aqui eu quero ver quanto eu vendi com um determinado produto. Olha, eu consigo antecipar o resultado, eu tenho todas as previsões de recebimento, eu consigo ver a minha DRE, ou qual vai ser o resultado do exercício de 2023 hoje. Estamos em junho de 2023. Então eu consigo ver lá em dezembro como vai ser o resultado, eu já consigo esperar quanto vou ter de dividendos eu sendo sócio. Então, a ferramenta Granatum depende que você tenha essa consciência de classificar, de separar as finanças e colocar cada coisa no seu porta-coisa, como diria o nosso queridíssimo professor Matheus Haddad, né? Certo, Michele? Certo, nas suas determinadas caixinhas. Muito bem. Eu gostei demais. Gostaria de convidar aqui, eu falei do Granatum. Se você ainda não testou, testa lá o Granatum. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, como a Michele falou. Se inscreve no YouTube para receber sempre notificação. Toda semana tem um episódio novo aqui do Granatumcast. Até sabe-se lá quando. Temos esse plano de criar semanalmente o conteúdo. Se você se inscrever, você vai ser sempre notificado. Porque, por enquanto, é o podcast. Mas temos planos de outros conteúdos aí, né? E no nosso canal também tem outras frentes de vídeo, né? Sim, tem muito vídeo para você... consumir, assistir. Entra no blog, tem um monte de artigo lá no blog também. E se cadastra no Granatum se precisar de ajuda. Vai lá no... Como chama mesmo? A boia? Tutorial. Clique lá no tutorial, aprenda sobre as funcionalidades ou fale com o nosso atendimento para entender um pouco mais sobre o seu negócio ou sobre a ferramenta. Exatamente. E aqui nesse lado do seu vídeo, né, Augusto? É aqui? Aqui... Vai aparecer o QR Code. Ou vai aparecer o QR Code, Augusto? Vai aparecer o QR Code para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber os conteúdos aqui do Granatum Cash. Então, se inscreve. Vai ter também mais informações aqui na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado, Flávio Logulo, mais uma vez. Episódio 49. Muito obrigado, Michele.
voando. Muito bem, muito obrigado. Super Valeu você que beijo ficou e até até aqui. a próxima. Até.